Nós estamos aqui para darmos em direção, mudar nosso alicerce, nossa casa, em palavras humanas, como de quem irá trazer o ensinamento, mas viemos aqui para poder fundar a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. É uma casa de que nós aprendemos sobre ele, nós temos aqui instruções para dar comigo de manhã aqui, né? Viemos aprender sobre ele para fundarmos a nossa casa sobre a rocha. E quem está fundado sobre a rocha, esse jamais será abalado, né? Vamos fazer uma oração para começar o nosso período todo. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, meu Deus. Obrigado pelo milagre, meu Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Obrigado porque nós tivemos a oportunidade de acordar, meu Deus, de ver os nossos familiares, Senhor, tendo pessoas que não tiveram esse privilégio, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais uma coisa, Senhor. Abençoa, Senhor, e jubilando quem irá na dia de cima desta manhã. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Quem souber, canta comigo. Se abala, só segura as luzes que abrem, as luzes que levantam, vai dizendo a responder.
hoje, nessa manhã, a gente sempre queremos ver essa manhã, falando de Deus, obrigado, santo no nome de Jesus. Obrigado por meus irmãos, por nos dar esse derrota. Quebra meu orgulho, eu quero crescer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser livre. Glória a Deus, Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Sente o seu lugar, por favor. Vamos lá, as crianças e os adolescentes, para a gente orar. A gente dá prosseguimento aqui ao nosso momento de estudo de escola bíblica, onde estão as crianças e os adolescentes. Glória a Deus. Nossa, aqui na frente. Os adolescentes aqui na parte de trás, por favor. Glória a Deus. Você pode seguir as suas mãos. As crianças e adolescentes, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós mais uma vez queremos interceder com a vida dessas crianças e adolescentes, ainda mais nós estamos vivendo no nosso país, ó Deus. O Senhor é o que ninguém sabe o quanto nós precisamos de livramento e proteção sobre a vida dessas crianças. Nós queremos rogar ao Senhor nesta manhã para que Tu possa escondê-los, ó Deus, debaixo das Tuas asas e através do sangue de Jesus estabelecer um muro de proteção para cegar o adversário, Deus, contra a vida dessas crianças. Nós oramos e recebemos por cada uma delas e pedimos para a sua maioria, pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu também seja isso. Fala aí, as professoras. Glória a Deus. Deus, vamos receber a irmã Gabriela, a professora que vai estar na aula de hoje. Pode aplaudir o seu microfone, glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja conosco também. Então, você já sabe que eu estou indo embora, né? Normal. Gente, sério, assim, eu nunca achei que eu ia ficar tão nervosa falando no microfone. Porque eu gosto disso. Eu gosto de falar, eu gosto de, né, enfim, mas eu acho isso aqui muita responsabilidade. Vamos lá. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, em nome de Jesus, não leva para casa. Eu vou chamar o Salmo para ele responder, tá? Mas fiquem à vontade, pode perguntar se eu não souber alguma coisa, eu vou passar para os professores, pastores. Em nome de Jesus, vocês ficam preparados aí. Nós estamos estudando as 7 igrejas da Ásia, 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos falar de Pérgamo. Gente, eu nunca na minha vida imaginei que eu ia estar dando uma aula sobre uma igreja do Apocalipse. De verdade, assim, eu nunca imaginei isso. E eu quero
Eu estou falando isso só para que você tenha fé, assim. Que às vezes a gente vai e faz coisas e vai a lugares que a gente não imagina somente por causa de Jesus. É tudo sobre Ele, para Ele, por Ele, não é? Então nós vamos falar hoje sobre a igreja de Pérgamo. Fica lá em Apocalipse 2, do 12 ao 17. Vamos ler? Procure aí na sua Bíblia. Não coloca não. Cada um procurando na sua Bíblia. Apocalipse 2, do 12 ao 17. Eu vou ler aqui. Eu trouxe a minha Bíblia. Só que a minha Bíblia, as Bíblias que eu tenho em casa, as versões delas não são NVI. Inclusive eu tenho que comprar uma, porque eu amo essa versão. Aí eu vou ler no celular, só porque eu gosto dessa versão, eu acho ela mais explicadinha. Está lá, Apocalipse 2, do 12 ao 17, que diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Muito obrigada, Jesus. Deus te abençoe. 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a participar de imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. Bom, pode passar o próximo slide, ou lá, por favor. Antes da gente começar, eu queria falar sobre algumas curiosidades ali dessa igreja de Pérgamo. Cadê o salmo? Saiu? Enfim, na aula passada, ele falou que essas igrejas não se localizavam na Turquia. E depois ele foi lá e retificou no nosso grupo aqui. Que inclusive isso era uma das curiosidades que eu ia trazer para vocês. Que essas igrejas, que às vezes a gente escuta sobre isso e a gente não sabe a localidade. Se você for olhar o mapa hoje, a gente não tem a curiosidade de pegar aqueles mapinhas que ficam no final de algumas bíblias. Quem já pegou? Já olhou? Levanta a mão, quem já olhou. Mas olhou para estudar, não olhou de curiosidade, não. Porque eu olhava muito de curiosidade também, mas quando você pega o texto e você vai olhar no mapa, aqueles mapas não estão ali à toa, gente. Assim como cada palavra que
que está dentro da Bíblia não está aqui à toa, aqueles mapas também não estão à toa. Então, se você estiver na sua casa, estiver estudando, estiver vendo alguma coisa, estudando sobre isso daí, vai lá nos mapinhas, vocês vão ter uma abertura maior na mente de vocês, é muito legal. Então, elas ficaram na Turquia sim, tá bom? Outra curiosidade é que Pérgamo, diferentemente de Esmirna e Éfeso e Esmirna eram cidades portuárias, né? Então, era muito fácil pregar a palavra ali, porque antigamente não tinha Facebook, não tinha Instagram, nenhuma dessas redes sociais, Google, nem pensar. Então, se você não estudasse realmente, você não teria sabedoria, ou se você não ouvisse. Então, Pérgamo, diferente dessas cidades portuárias, que ali se falava muito o boca a boca, se pregava muito e ali era levado assim as novidades, as palavras, diferente dessas duas cidades, Pérgamo era em cima de uma montanha. Então, eu acho que a dificuldade era um pouquinho maior, né? Mas, apesar disso, Pérgamo era uma cidade que tinha a segunda maior biblioteca da região. E aí, o que é interessante nisso daqui? Uma historinha que aconteceu. Como se fosse o governador daquela época ali de Pérgamo, o que ele fez? Ele queria que Pérgamo fosse a primeira cidade a ter uma biblioteca maior, grandona e tal. E aí ele começa a disputar isso com Alexandria, que era a primeira cidade. Só que não quiseram deixar que isso acontecesse. E aí eles travaram, deixaram de fornecer para Pérgamo os papiros, que antigamente eram os papiros. E esses papiros eram confeccionados e mandados para lá. Então, para que Pérgamo não passasse a Alexandria nisso daí, eles travaram isso. Aí o que o cara fez? O prefeito, o governador, o imperador, sei lá, do momento, falou: não, eu vou criar um negócio aqui que vai acontecer sim. E aí eles criaram os pergaminhos. E daí nasceu os pergaminhos, que era de Pérgamo. Olha que legal, né? Interessante. Enfim. E aí eles... Não pode ter igual, mas apenas é Pérgamo e pergaminho. É associado. E aí eles criaram isso daí e pararam de usar os papiros, com o longo do tempo, né, gente? Pararam de usar os papiros, começaram a usar os pergaminhos, mas tudo isso acabou quando chegou o papel. Enfim, próximo. Eu queria falar cada versículo para a gente desenvolver cada versículo. E eu vou começar no versículo 13. Quando a gente lê o versículo 13, que fala: conheço as suas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negas a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quando a gente lê isso, pelo menos eu, quando eu li a primeira vez, meu olho ficou desse tamanho. Jesus, isso aqui é uma carta que Jesus escreve às igrejas. E você imagina um pastor pegar e ler que onde você está, porque às vezes a gente não realiza as coisas que estão acontecendo.
E a gente só vai entender quando uma segunda pessoa vem falar pra gente. Imagina o pastor olhando e falando assim: aqui está o trono de Satanás. Gente, eu ia ficar louca. Sinceramente. Mas enfim. Aí, por que Jesus fala isso? Quando a gente imagina trono, quando a gente imagina adoração, a gente imagina templo, não é isso? E ali haviam 3, não era um só, não eram 2, não eram 3, eram vários templos que tinham de idolatria, de adoração nessa cidade. Quando Jesus está falando aqui sobre os 3, sobre esse próprio Satanás, ele não está falando especificamente sobre um templo, sobre um lugar onde se adora Satanás. Ele está falando, entre outras coisas, sobre governo. Nós vamos ver isso aqui agora. Existia lá um trono muito grande, levantado a Zeus, que todos os dias eram feitas oferendas, adorações, enfim. E o segundo trono que existia lá era o trono que, na verdade, assim, não tinha um templo levantado para Esculápio. Esculápio era um deus da medicina, até hoje. Um deus da medicina é aquela serpente que a gente vê em coisas ligadas à medicina, geralmente farmácia ou em hospitais, jalecos de médicos, geralmente a gente vê isso. E ali, por que isso? Porque ali em Pérgamo era onde tinha uma das maiores ensinamentos da medicina. Se você queria estudar sobre medicina, você ia para Pérgamo, que lá era onde tinha os ensinos melhores para isso. Então, junto com isso sobre a medicina, tinha muito misticismo também disso tudo aí. E o terceiro trono que a gente tem que ver nessa manhã era sobre o trono que esse imperador dessa cidade tinha feito, porque geralmente adorava-se os deuses, os imperadores, quando eles já haviam morrido. Mas esse aqui ele falou: não, eu quero ser adorado enquanto eu estou vivo, porque depois que eu morrer não adianta nada, né? E aí ele faz esse trono, e eles tinham que ir lá todo ano acender incensos, adorar. Por que Antipas morreu? Antipas era um pastor, um bispo, a Bíblia fala, que pregava nessa igreja, fazia parte dessa igreja de Pérgamo. E aí, Jesus veio falar. Pode passar o próximo slide, vamos lá, por favor. Aí Jesus veio falar sobre Antipas, não era o outro mesmo, o anterior. Jesus veio falar sobre Antipas. Antipas era essa testemunha que mesmo com toda a perseguição da igreja naquele lugar, Antipas se manteve fiel. Mas não se manteve fiel só porque, assim, gente, é muito fácil fácil não, mas eu acho que é mais fácil você, se a pessoa chegar para você e falar: ou você vai negar Jesus ou você vai morrer. Eu sei que algumas pessoas não morreria, negaria, mas a maioria de nós morreria por Cristo. Amém? Amém. É Jesus.
Eu espero, eu acredito e eu quero muito acreditar nisso, que nós morreríamos. Mas, às vezes não é sobre isso. Às vezes é sobre coisas simples que acontecem no dia a dia da gente. Às vezes são escolhas que a gente faz que vai me falar se eu estou negando Jesus ou não, se eu estou sendo fiel a Jesus ou não. E aqui nessa igreja, as coisas externas, aconteciam muitas coisas externas e aconteciam muitas coisas internas. Das coisas externas, as pessoas de fato, e literalmente, elas morriam por Cristo. Antipas foi uma delas. Antipas morreu, mas morreu afirmando a fé em Jesus, morreu afirmando que Jesus era o salvador dele e não tinha para onde correr não. Infelizmente ou felizmente, para que hoje nós estivéssemos aqui, tivéssemos esse testemunho, ele morreu naquele dia. Enfim. Alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, nessa vez. Peraí, eu estou. Não, é só para sair aqui. Quando houve a visita de Paulo em Pérgamo, já existia evangelho? Não, pode falar. Eu não sei essa não. Eu sou bem humilde para falar que eu não sei. Não pode responder. Qual é a pergunta? Quando houve a visita de Paulo em Pérgamo, já existia o evangelho lá? Então, na verdade, acredita-se que Paulo que levou o evangelho para lá nas suas viagens missionárias. Inclusive, irmãos, na aula passada, né, o senhor fez aquela pergunta sobre a Turquia, até botou um esclarecimento para o grupo, que realmente ali a Turquia pega dois continentes, porque é muito grande. Eu tinha confundido com o Iraque, que ficava mais para lá. Então, toda essa região está na Turquia, inclusive a região da Ásia Menor e da Anatólia. E é Paulo que leva o evangelho ali. Assim, acredita-se, né, por causa de Atos 19, que Paulo pregou por toda aquela região ali, e ali muitas pessoas se converteram. Porém, nós temos aquela explicação de que por causa da perseguição em Jerusalém, na intenção de matar os cristãos, os seguidores de Jesus, muitas pessoas foram viver as suas vidas em outros lugares, levando consigo a sua fé, e aí transformando vidas que aí já estavam, né? Então, há a possibilidade de algum cristão ter chegado em Pérgamo antes de Paulo, mas efetivamente a teologia acredita que foi Paulo que pregou ali. Amém? Então, quando Jesus vem falar sobre esse trono de Satanás, ele não está falando só sobre especificamente um lugar em que se adorava, porque ali a idolatria era muito forte, mas não era só especificamente sobre isso, era sobre governo. Porque quando a gente lê aqui que o trono de Satanás estava nesse lugar, a gente entende que onde tem trono tem adoração, onde tem trono tem governo, onde tem trono tem idolatria, certo? Então não era só sobre um lugar em que se adorava, era a mente das pessoas, era o que as pessoas pensavam, era o que as pessoas faziam todos os dias, do levantar até o deitar. Era uma mudança de pensamento, era uma mudança de governo dentro das pessoas. Porque se você não tem, se você sabe, se você tem certeza daquilo que a gente crê, e a gente tem certeza que a gente crê em Jesus, amém? Amém. Amém? Amém.
essas coisas. A gente não se dobra à idolatria, a gente não se dobra ao governo que vem de fora, ao governo de Satanás. Amém? E Jesus estava falando aqui sobre isso, não só sobre templos de adoração, era sobre o que você pensava, era sobre o que você estava fazendo com a sua vida, era sobre para onde o seu olhar estava indo. Enfim, vamos lá para agora Apocalipse 2, 14 e 15. Antes de falar sobre o que Jesus era para as igrejas, eu queria falar para vocês o que aconteceu, sobre o que Jesus estava repreendendo a igreja de Pérgamo. Quando ele fala sobre Balaque e Balaão, quem sabe a história de Balaque e Balaão? Vocês já procuraram? Não? Eu também nunca tinha parado para analisar essa história, mas é uma história muito legal, muito interessante. E que essa história de Balaão está em Números 22, 23 e 24. Lá conta a história de um rei que se chamava Balaque. E o povo de Israel era um povo muito abençoado naquele momento. E eles estavam como se estivesse cercando a cidade onde Balaque reinava. E Balaque ficou com medo disso. Ficou com medo da aproximação do povo de Israel. Ficou com medo da fama. Ficou com medo de tudo que estava acontecendo em benefício de Israel, e sabia que Israel era um povo abençoado e que Deus estava com eles, e ele ficou com medo disso. Então ele manda buscar Balaão. Balaão era um profeta mago, meio para lá, meio para cá. Mas aí, o que Balaão proferia, o que Balaão falava, acontecia. E ele falou: vou chamar esse cara vai profetizar que Israel vai perder a guerra, que Israel vai se dar mal, que Israel vai ser amaldiçoado, e eu vou ficar de boa aqui na minha. E aí ele manda chamar Balaão e, estou só resumindo, ele manda chamar Balaão e Balaão paga Balaão para ele ir lá e falar sobre essas coisas. Só que quando Balaão chega lá, ele não consegue, porque Israel é abençoado por Deus. E se nós somos abençoados por Deus, não adianta a praga externa. Se nós somos abençoados por Deus, não interessa o que falam de você lá fora. O que vale é o pensamento de Deus sobre você. O que vale são as bênçãos de Deus que Deus derrama sobre você. Amém? Por 2 vezes, 3 vezes, 2 vezes ele chamou Balaão, falou com Balaão, pagou mais ainda Balaão, e mesmo assim, Balaão inclusive é aquele da história da jumenta. Vocês lembram disso? Que a jumenta viu o anjo e Balaão não estava vendo. Enfim, é nessa história que depois vocês leem, é pequenininho, capítulo 22, 23 e 24 de Números. Só que para que o povo perdesse a guerra, eles tinham que fazer alguma coisa. E foi aí que Balaão falou: cara, não tem como. Pela minha boca não vai dar certo, porque mesmo eu querendo, mesmo eu sendo pago para isso, Deus não está autorizando, e da minha boca só sai bênçãos para Israel. Então, o que você faz? Vamos agir de outro jeito. Vamos inserir nesse povo a idolatria e a imoralidade sexual, que é
o que Jesus está falando sobre Pérgamo também. Ali em Pérgamo existiam várias pessoas nessa igreja fiéis, mas existiam também as pessoas que estavam envolvidos com esses pecados, com essas imoralidades. E quando a gente decorre a Bíblia assim, o pouco que eu conheço, uma das coisas que Deus fala sempre, que a gente ouve em várias histórias da Bíblia, é sobre imoralidade sexual, é sobre você se misturar, é sobre você não reter, é sobre você se deixar levar por esse pecado que é só momentâneo. E aí Jesus vem falar sobre isso e vem cobrar sobre isso. Quando Balaão viu que isso não ia acontecer em Israel, ele dá uma ideia para Balaque, para que Balaque colocasse ali, misturasse. Porque o que Deus queria? Deus queria que Israel fosse um povo separado, fosse um povo, vamos dizer, imaculado. E aí Balaão dá essa ideia para Balaque, e quando ele mistura isso sobre imoralidade sexual, quando ele insere isso dentro do acampamento de Israel, se você se envolve com uma pessoa, geralmente, eu já falei isso aqui algumas vezes, que a gente é o resumo das 5 pessoas, 6 pessoas mais próximas de você. Então, querendo ou não, se você não influencia, você é influenciado. E aqui o que ele queria fazer? Ele queria que as pessoas do acampamento de Israel fossem influenciadas por aquelas pessoas. Isso levou tempo, gente. Não foi de hoje para amanhã, não. Isso levou tempo. Mas mesmo assim aconteceu. Aí, junto com a imoralidade sexual, veio a idolatria, veio tudo aquilo que Deus abominava. E aí o povo de Israel foi manchado. Aí é o que a gente viu lá. Aqui no versículo 14. Porém, uma das poucas coisas que tem contra ti, porque tens lá o que seguem as doutrinas de Balaão, que era sobre isso, sobre imoralidade sexual, que era sobre idolatria, que era sobre você pecar e achar que está tudo bem. E no versículo 15, vem falar: tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. O que era essa doutrina dos nicolaítas? Essa doutrina era sobre um cara que se chamava Nicolau, e que ele pensou assim. Isso acontece muito hoje em dia, assim. A gente vê acontecendo nas igrejas a distorção da palavra de Deus. Gente, se eu estiver falando uma coisa errada, vocês me corrigem, por favor, pastores, ou quem souber mais do que eu aí. O que acontece? Quando me perdi. Onde eu estava? Nicolau era um cara que, o que ele queria? Ele queria que o pecado dele estivesse tudo bem. Ele não queria ser repreendido por isso. Ele queria que tudo que ele fizesse de errado fosse top, e que fosse tudo bem. E aí o que ele fez? Ele criou como é que fala slogan? Um lema. Ele criou um lema de que quanto mais ele pecava, mais Deus tinha oportunidade de perdoar. Agora eu pergunto para vocês:
Quando é que Deus precisou que eu fizesse alguma coisa para Ele eu dar alguma oportunidade de Deus fazer alguma coisa por mim? Gente, a graça, que é o perdão de Deus, é favor merecido, é graça, nós não merecemos. E aí esse cara, ele insere isso, ele na igreja, ele fala assim, não, quanto mais a gente pecar, mais Deus vai ter oportunidade de perdoar a gente e de fazer favores pra gente. E aí Jesus vem falando sobre isso, mas era as mesmas coisas. Os nicolaítas e o que Balaão inseriu ali no povo de Israel, Balaque, na verdade, eram as mesmas coisas, era a idolatria e a imoralidade sexual, que é o que Deus está falando aqui, o que Jesus está falando aqui sobre a igreja de Pérgamo. Ele está advertendo a igreja sobre esses pecados. Enfim. Aí, para tudo isso, o que Jesus tinha? Quando a gente lê aqui sobre quando a gente vê nas cartas, sobre o pecado da igreja, sobre o que a igreja tinha de errado, sobre o que a igreja fazia que era abominável aos olhos de Deus, Jesus já trazia também a resposta para aquilo, o porquê e como você ia resolver esse problema. Lá no versículo 12, fala bem assim, e ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E lá no versículo 16, fala assim: arrepende, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O que Jesus está querendo dizer aqui? Para isso, para resolver sobre essa idolatria e sobre essa imoralidade sexual, ou sobre qualquer pecado que estivesse acontecendo ali na igreja de Pérgamo, ou em qualquer outra igreja, porque para cada igreja ele se revela de um jeito. E aqui ele se revela como a espada de 2 gumes. Abra lá para mim alguém. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Quem achou pode ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que para essas imoralidades, para esses pecados, ou para qualquer pecado que estivesse acontecendo ali, ele era a solução. Qual era a solução? A palavra. Porque quando você lê a palavra, quando nós temos costume de ler a palavra, isso confronta a gente. Isso envergonha a gente. E nesse confronto a gente muda as nossas atitudes. Porque se você conhece a Deus, se você conhece a palavra de Deus, consequentemente conhecendo a Deus, e não muda suas atitudes, tem alguma coisa errada. Só que quando você tira, quando a gente...
falando aqui é que esse costume, como hoje em dia, tinha se deixado para trás. Hoje em dia, assim, eu digo de mim mesmo também. Hoje em dia, a gente ler a palavra, a gente estudar a palavra, a gente se dedicar a isso, é muito difícil. É muito difícil você ver uma igreja que se interessa por estudo de palavra hoje. O que a gente quer? A gente quer chegar na igreja, louvorzão, palavra pequena, porque com o mediatismo de hoje em dia, a gente não tem paciência de sentar e ouvir, de estudar realmente, até mesmo nas nossas casas. A gente não tem paciência porque a gente está muito no imediato. A gente quer chegar na igreja, a gente quer que tudo já esteja resolvido, que eu só venho aqui para pegar minha bênção e ir embora. A gente não quer estudar, a gente não quer gastar o nosso tempo, a gente gasta o nosso tempo vendo uma série de não sei quantos capítulos. Gente, eu estou falando de mim, então. A gente gasta o nosso tempo vendo uma série de não sei quantos episódios, não sei quantas temporadas, mas a gente não gasta tempo lendo a palavra, estudando, sabendo o que Deus quer através da palavra. E quando eu li isso, eu pensei, meu Deus, minhas pernas bombearam, eu falei, Jesus, isso é para mim. Quando eu escolhi a igreja de Pérgamo, que o pastor Salmo deu oportunidade da gente escolher a igreja que a gente queria falar, e eu quis falar sobre a igreja de Pérgamo, eu não sabia que eu ia tomar tanto nas minhas costas, tanta chicotada, igual também. Porque são ensinamentos que, querendo ou não, era para Pérgamo naquela época, mas também é para nós hoje. Então, Jesus vem com uma espada afiada de 2 gumes. Eu acredito que quando Jesus fala sobre a espada afiada de 2 gumes, ele vem falando sobre advertência, mas ele vem também falando sobre consolo. Ele vem falando sobre que ele pode hoje te advertir dos pecados ou do que você... Sobre as coisas que estão erradas na sua vida, sobre aquilo que você deixou de fazer e sobre aquilo que você não faz mais por ele. Mas ele fala, eu também sou consolo. Eu também estou aqui, se você precisar de uma cura, eu estou aqui para te curar. Se você precisar de um consolo, eu também estou aqui para te consolar. Então eu acho que essa espada, quando Jesus fala sobre isso, que ele é aquilo que a igreja precisa, e que a igreja precisa é da palavra, o que a igreja precisa é de alimento, ele está falando sobre isso. Pode passar o próximo slide, Romário. Como Jesus se apresenta, pode passar. Bom, hoje foi algo mais rápido que vocês já tiveram. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar sobre o que seria esse maná. Quando Jesus fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca e um nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Abre alguém para mim aí, por favor. João 6,35 e a outra pessoa, João 6,51. Jesus diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim
como: a quem crê em mim nunca terá sede. 51, 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que Jesus está falando aqui? Quando Jesus vem falar sobre o maná, que é aquele que vencer receberá maná, é sobre isso. Quando Israel estava lá, passando pelo deserto e teve a reclamação sobre o que eles comeriam, sobre como seria provida todas as coisas, Deus falou: não, vou mandar maná todo dia. E eles recebiam maná todos os dias. Quando gente, imagina isso, você está num acampamento e você sai para fora, tem pãozinho lá fora para você, que desceu do céu, simplesmente assim, desceu do céu, o pão tá, passou ali, você estica uma pedra. E era isso. Esse maná era isso. Só que esse maná era diário. Quando Jesus fala para Pérgamo sobre a palavra, sobre a espada, e vem falar sobre o maná, é a mesma coisa. Deus não está falando coisas diferentes. Só está sendo em palavras diferentes. Mas é a mesma coisa. Jesus está vindo para Pérgamo como palavra. O que é o pão? O que é esse maná? É a palavra. É a palavra de Deus que nós temos que ter todos os dias. Quando aconteceu isso em Israel, algumas pessoas quiseram pegar mais do maná para guardar. Consequentemente, esse maná apodrecia. Porque Deus tinha dito, é a sua quantidade para o dia, para aquele dia. No outro dia vai ter mais. Deus estava testando ali a confiança deles sobre o ter mais, sobre o amanhã, sobre não se preocupar, sobre ele ser... Esqueci a palavra. A provisão. Ai, obrigada. Sobre ele ser a provisão. E as pessoas tinham... Até hoje a gente tem dificuldade de crer nisso, assim, na provisão de Deus, que Deus realmente é o nosso provedor. E ali em Israel não foi diferente. Quando eles pegaram o maná para depois, apodrecia. E quando Jesus está falando aqui em Pérgamo, ele está falando sobre a palavra, está falando sobre o maná, e é diário. Nós precisamos disso todos os dias. Gente, isso aqui me confrontou demais. Me confrontou não, mas assim, me deu uma apertada. É todo dia. Não adianta você vir aqui no domingo e achar que a palavra que você recebe aqui vai servir para segunda, para terça. Não. É aquele dia, para aquele pensamento daquele dia. Na segunda, você tem que ir de novo na palavra. Na quarta, você tem que ir de novo. É diário, é pão diário, maná. Quando Jesus fala sobre o maná, ele está falando sobre diário, sobre ser uma coisa diária. E a pedrinha, essa pedra branca, o que a história conta? Que nos tribunais antigamente, quando você era absolvido, você recebia essa pedrinha branca escrito absolvido, certo? Quando Jesus vem falar na igreja de Pérgamo sobre isso, que ao que vencer ele vai dar essa pedrinha branca, é que ele está te dando uma pedrinha de absolvido. Só que, abre para mim lá em Tito 2, 11 e 12.
Gente, vocês têm alguma dúvida? Estou falando muito rápido, né? Já falou uma hora e 10 minutos. É ruim. Tito 2, 11 e 12. Espera aí que eu vou pedir para vocês lerem. Quando Jesus fala sobre absolução aqui, que é o que você acredita sobre essa pedrinha branca, ele está falando sobre o que ele fez por nós. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele absolveu a gente de tudo aquilo que a gente devia. E hoje nós não devemos mais nada. Nossa, vou falar de novo. Talvez você estava concentrado aí na Bíblia, o que você estava lendo, mas eu queria que você desse um glória a Deus depois dessa frase. Quando Jesus morreu e ressuscitou na cruz, Ele nos absolveu de tudo que a gente devia para Satanás. Ai, glória a Deus. Graças a Deus, né? Gente, nós não devemos mais nada. Jesus pagou tudo. Nós somos livres. Porque Jesus nos absolveu. Com o sangue dele, com a morte dele, com a ressurreição dele, Jesus nos absolveu. E aí, quando fala sobre esse nome nessa pedrinha, só quem sabe de onde saiu. Só quem sabe o que já foi um dia. Só quem para e pensa o que era a sua vida antes de Cristo. Quais eram as suas obras e o que você fazia. Ai, gente, eu vou ficar chorando toda vez. Enfim. Mas só quem sabe de onde Jesus te tirou, que reconhece isso. Leiam para mim Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestar, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Que Tito vem dizendo para a gente aqui? Que a graça de Deus, só quando você reconhece isso na sua vida, que você vai. Quando fala aqui, ó, que também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Quando você entende a graça de Deus na sua vida, quando você entende de onde Deus te tirou, quando você entende o que Deus fez por você, e quando você entende que se você um dia era pecador, hoje você não peca mais, se você era enganador, você não é enganador mais, se você era adúltero, hoje você é uma pessoa fiel, se você era uma pessoa de más palavras, hoje você é uma pessoa de boas palavras. Quando você entende isso, você sabe qual é o nome que está nessa pedra. E só você sabe de onde Jesus, o que Deus fez por você. Só você é conhecedor do nome que está nessa pedrinha por isso. Porque não adianta o pastor vir aqui e falar, eu voltei com o meu carro, peguei o salmo, falei isso com ele. Salmo sabe disso. Salmo sabe de onde Deus tirou ele. O Adriano sabe de onde Deus tirou ele. E o que ele é hoje, o que Deus fez por ele, o que Jesus fez por ele, e o nome que ele recebe.
E quando Deus vem falando, ai, vai tocar, pronto. Mas é isso, gente. Pode parar de tocar que você já vai vir pra cá. Tenham esperança. Acreditem. Jesus vai voltar. Jesus está às portas. Se você hoje se identificou com a igreja de Pérgamo, com tudo que Pérgamo tinha de abominável aos olhos de Deus, eu não queria que essa aula parecesse uma pregação. Para só! Enfim, eu não queria que essa aula parecesse uma pregação, mas foi inevitável. Eu vou tentar na próxima aula trazer uma dinâmica para ser mais feliz e para eu não chorar. Mas se você se identificou com as coisas que Deus abominava em Pérgamo, se você acha que na sua vida você tem que mudar alguma coisa, mude e faça e leia a palavra e se aprofunde nesse pão diário todos os dias que Deus dá pra gente a oportunidade. Hoje nós somos igreja, que nós somos livres, nós podemos sim ler a palavra, nós podemos sim ter quantas Bíblias nós quisermos nas nossas casas, nós podemos ter um celular com uma Bíblia aqui dentro e a gente não dá valor a isso, a gente não coloca isso em primeiro lugar, a gente não dá valor à oportunidade que Deus está dando pra gente. Sei que vocês já ouviram isso em vários lugares, em vários pregadores nessa igreja, mas Deus está falando de novo, Deus está advertindo de novo. Leiam a palavra, se aprofunde na palavra de Deus, conheçam a Deus, tenham intimidade com Ele. Isso tudo antes de ser para vocês, o que eu estou falando é para mim, tá? E porque tem esperança. Jesus vai voltar, Jesus quer nos levar para o céu e quer nos dar vitória. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Tem. Mas sim, venha. Eu não posso fechar. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, eu queria fazer só um comentário. Nós ontem estávamos fazendo alguns comentários no culto doméstico, né, que nós temos lá no quintal. Todo sábado nós nos reunimos em família e realizamos um momento, né, separamos aquele momento para as coisas de Deus. Nós temos normalmente a semana muito corrida, a gente mal se vê, moramos no mesmo quintal, mas a gente mal se vê, né, no decorrer da semana. Então nós tiramos o sábado pela manhã, todo sábado pela manhã, e realizamos ali nas nossas casas o culto doméstico. Normalmente esse culto é o quê? Momentos de louvor, palavra e oração. E normalmente no meio da palavra, no meio ao versículo lido, a gente sempre faz alguns comentários, né, sobre aquela leitura ou algo que a gente acha interessante de comentar naquele momento. E eu estava falando justamente ontem, lá na casa do meu tio, que cada sábado é numa casa, né? São 3 casas no quintal, cada sábado é numa casa. Ontem foi na casa do meu tio Clarinho. E a gente estava falando, né, das coisas de Deus, e eu estava fazendo um comentário como que as coisas de Deus têm sido banalizadas. Eu falei, se a gente parar para pensar o número de cristãos que existe hoje, em cada canto a gente vê uma igreja evangélica, a começar ali da minha casa, de frente tem uma igreja, se eu ando um pouco mais para frente tem uma maranata, se eu subo o morro tem uma assembleia, eu chego aqui em cima tem outra maranata, tem quadrangular. Então assim, são várias. Se você parar para pensar, é um número considerável de cristãos. Mas quando a gente olha ao nosso derredor e a gente para pensar assim, como estão os cristãos hoje, a gente meio que se assusta. E até você pensa assim, meu Deus, como que isso vai
chegar lá na frente, como que vai ser? Porque eu estava comentando lá no meio do nosso momento ali, eu convivo com várias pessoas no meu ambiente de trabalho, só no meu setor nós somos em mais de 20 pessoas, e ali tem cristãos e não cristãos. E às vezes eu vejo que eles falam das coisas de Deus, mencionam o nome de Deus de uma forma tão, às vezes até irônica e debochada, que tudo vira piada. O inimigo se levanta, mas ele tem que cair. Isso virou um slogan lá no setor. Com um tom, eu penso assim, eu acho isso tão sério, quando você se refere ao inimigo, porque a gente sabe que se você der espaço, ele tem poder para poder agir, para poder investir. Então eu percebo que muitas vezes elas falam isso num tom de deboche, num tom de brincadeira e de piada, e se referindo às vezes a uma pessoa quando elas falam que o inimigo se levanta e tem que cair. Então assim, eu estava falando que muitas vezes tem pessoas ali que são cristãs, que congregam numa igreja cristã e que está introduzida ali naquela brincadeira. Então assim, a gente pensa assim, como agir, o que falar nesse meio, né? Inclusive a minha tia me indagou, e como que você reage a isso? Eu falei para ela, eu não consigo reagir, eu não consigo me expor, eu não consigo falar, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo me levantar em meio a mais de 20 pessoas e me pronunciar e falar algo, mas aquilo me incomoda. Não, e se a gente se levanta e a gente fala algo, a gente ainda é a cretona, é a chata, é a enjoada. Eu até me referi com relação a isso. Às vezes você fica sem saber como agir, o que falar e como falar, porque às vezes você acaba criando uma certa contenda no setor e desavenças, porque muitas vezes a pessoa pode pensar assim, está se colocando como melhor, né? E não é questão de ser melhor, é de discordar de uma atitude que eu não acho que convém nessa entonação, né, quando a gente se refere às coisas de Deus. Mas esse é só um exemplo, né? Se a gente for parar para pensar de uma forma geral, as coisas de Deus têm sido banalizadas, né? Muitas vezes a pessoa fala de Deus, assim, reconhece o poder de Deus, reconhece que Deus é o único Salvador, mas reconhecer no sentido assim, eu sei que é, mas e como que está as atitudes, a vida, né? Se a gente for para pensar e se autoanalisar, a gente sabe que a gente tem que corrigir muita coisa na gente, como cristão mesmo, né? Então, assim, como você falou, o maná de Deus é diário, mas a nossa vida com Deus também, ela é diária, a gente precisa se autoanalisar diariamente, porque existe muita coisa em nós que precisa ser mudada, precisa ser revista e precisa ser corrigida. E como nessa passagem sobre essa igreja, o que estava acontecendo era dentro das igrejas, né? E muitas vezes as coisas estão acontecendo dentro das igrejas. Os erros estão dentro das igrejas, e estão em nós esses erros, porque nós somos a igreja, nós somos a igreja. Então o erro está muitas vezes em cada um de nós. Até na última aula eu comentei com a pastora Karine, que uma vez também lá no culto nosso, a gente estava falando alguma coisa sobre a carta às igrejas, e eu parei, pensei e até comentei, como seriam as cartas que seriam entregues, direcionadas às igrejas hoje? Eu falei, se a igreja quadrangular de Belo Aurora recebesse uma carta hoje, direcionada ao anjo dessa igreja, o que essa carta falaria? O que a carta fosse direcionada à Assembleia de Deus falaria? A Maranata falaria? A pastora Karine falou assim, nós choraríamos muito. Eu acredito que nós choraríamos muito. Porque eu acho que muitas coisas seriam ditas e muitas coisas precisariam ser corrigidas. Eu vejo isso também bem, muito no trabalho. Você está falando sobre banalização. Sobre o trabalho, óbvio que nós somos voluntários na igreja, mas a banalização, assim, o desleixo, eu vou colocar essa palavra mesmo, assim, o desleixo, o relaxo,
sobre a obra, assim. Se eu não fizer, tem quem faça. Eu vou fazer quando eu quiser. E não é assim, não. Mas alguém quer falar alguma coisa? Pablo, tô vendo que você tá assim. É. Eu vou falar o que você Sabia? Ele tá assim. Não vou falar, não vou. Me dá o microfone. Na verdade, quando você apontou assim, agora que eu tenho que falar. Isso. Para a gente não se escandalizar, eu sempre comento com o pastor Salmo, né? Das coisas que vem acontecendo dentro das igrejas, para mim, não se escandalizar, que está muito claro dentro da igreja. Uma coisa que a gente colocou muito bem uma vez, as 10 virgens eram idênticas. Idênticas. Mesma roupa, mesmo fato, não. A única coisa que tinha diferença que não entrou foi um pouco de azeite de amarelo que é terra. Então, eu oro sempre, como você falou, para me ser prudente. Então, tem que estar atento. E a outra coisa que às vezes assusta a gente também é que o joio e o trigo é a mesma planta, idêntica também. Idêntica. Eu sempre falo para todo mundo que eu oro todo dia, a porção diária, uma maná diária, a mim não ser o joio. É uma situação escandalosa, assim, realmente de trabalho, tentando, assim, às vezes a gente, as pessoas enxergarem na gente o sal da terra, né? Eu aprendi isso quando eu tinha 13 anos na igreja presbiteriana. A gente é diferente, a gente tem que liberar esse diferente. Então, eu sempre oro para que não fique são idênticos. Então, para de ter isso. E esse momento que está acontecendo hoje, de tanta banalização, você acabou de falar aqui agora. Vamos introduzir os guerreiros, né? Balão, né? Que falou assim, não, balão, não. Mas vamos colocar lá no meio do povo de Deus lá, ao joio lembrando sem a gente perceber. Ou a gente vira joio, tá? Fala de mim, né? Então, é isso aí, vai entrando. Então, se a cara chegar. Vai normalizando o erro. Vai normalizando. Não, nada a ver. Vai com o mundo, desse jeito, nós estamos caminhando para isso mesmo. Porque antigamente, para ser servo de Deus, você falava que era morrer, tá? Foi a primeira vez que você falou no livro da sua obrigação. Quem morreria por Jesus? Para ser servo de Deus antigamente, eu sou cristão, está na fogueira. Está na fogueira. Hoje não, não mais, nós somos servos de Deus, com ar-condicionado, aguinha, café, né? E um lanche depois ainda. Então hoje está muito fácil. Mas vamos orar sempre no nosso coração para nós não sermos aquilo que possa escandalizar o Evangelho. Eu não posso nem falar isso, mas já falei. Mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos chamar o editor? Gente, é isso. Muito obrigada pela presença de cada um. Espero que vocês tenham recebido e aprendido. Ó, o Edilson tá falando que tem 15 dias que esse carregador tá ali. É de iPhone. Se ninguém levar, ficar na caixinha dos achados e perdidos, eu vou dar um uso para eles. Aí eu pedi o pastor para falar à noite. Talvez alguém deixou ele esquecer. Gente, obrigada, tá? Por situação. Glória a Deus. Só palma da sorte em nome de Deus. Glória a Deus. Ótima aula. Deus abençoe. Quero, por favor, quem tiver trazendo uma contribuição para a escola bíblica, fique à vontade. Nosso café está pronto lá embaixo. E saindo daqui, os irmãos poderão, como sempre, fazer o nosso social, né? Essa fraternização. Quero agradecer mais uma vez você que se esforçou para estar aqui. Irmãos, sorteio da ilha será hoje, é isso, né? Então, os irmãos sorteando da ilha aí para angariar fundos
para acertar algumas coisas na igreja aí, fazer algumas coisas. Então, todos esses movimentos é para a arrecadação da igreja. Muito obrigado por terem vindo. Domingo que vem é folga, não esqueçam. Questão de folga domingo que vem. Valeu para dar a bênção. Qual a igreja que dá folga? Só para dar uma. É isso aí. Bom dia, igreja, rapidinho. Sobre lista de presença da escola bíblica, tá? A gente continua fazendo. Nós no início passávamos lista de presença, as pessoas estão se perguntando, mas não tem lista de presença mais não? Só teve nos primeiros dias, tem a pauta. E o nome de vocês está aqui. Tá? Nós estamos fechando, né, o mês de abril, aí o mês de maio, o mês de junho. A pauta é sequencial por 3 meses. Então a gente vai colocando o nome dos alunos e vai fazendo aqui a lista de presença. Eu só queria só assim, deixar claro e orientar os irmãos que essa lista de presença não é para punir ninguém, é só para a gente ter um controle de como que está a nossa escola bíblica com relação à frequência. Se a frequência está aumentando, se está caindo, se estiver caindo, a gente revê o porquê que está caindo, porque os irmãos estão deixando de frequentar, tá? Mas fiquem tranquilos que o nome de vocês estão aqui, amém? Amém. Então, primeiro foco, deixa eu falar, gente. No segundo domingo é o domingo das mães. E aí? Aula normal. Beleza. Aula normal. A gente não vai mudar a estrutura da escola. A estrutura vai ser primeiro domingo foco, o resto em aula. Independente de qual seja a data, com uma única exceção, porque não tem jeito, que é o Rever Mulher. Se eu pudesse fazer escola bíblica no Rever Mulher, eu faria. Então, como está acima da minha alçada essa decisão, então a única exceção que a gente vai ter da escola bíblica é do Rever Mulher em outubro. Mas fora isso, pode vir para cá, porque vai ter escola, com exceção do primeiro domingo que é folga, ok? Muito obrigado por terem vindo. Vamos orar. Quem está no seu lugar? Agradecer o Mateus aí, os meninos do louvor. Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos em frente. Amém? Vamos agradecer. Feche os teus olhos aí. Senhor Jesus, nós estamos felizes, muito felizes, ó Deus, e gratos por esta manhã aqui na tua casa, na tua presença. Obrigado por esse privilégio. Diferente das igrejas do Apocalipse, nós temos esse privilégio, essa liberdade, e podemos aproveitar e glorificar o teu nome por isso. Nós te louvamos, nós te bendizemos pela vida de cada um que aqui está, Deus. E eu queria te pedir um favor nesta manhã, Deus, sobre a vida das pessoas que aqui estão, que o Senhor possa liberar uma bênção especial durante essa semana e que o nosso cérebro esteja pronto para assimilar que essa bênção é uma resposta do esforço que nós fizemos para estar aqui nessa manhã. Por favor, Deus, em nome de Jesus eu te peço. Assim nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Muito obrigado por terem vindo. Lá embaixo o nosso café. Vamos lá tomar um café para aqui embaixo.